Olá, estudante do nono ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Peixoto, sou professora de língua portuguesa e na aula de hoje falaremos sobre interpretação e compreensão textual. A primeira coisa que nós temos que entender é que compreender é diferente de interpretar. É por isso que eles colocam lá interpretação e compreensão textual. Então, para interpretar e compreender bem, nós temos que ficar atento ao ler o texto, tá? Observar alguns pontos chaves que nos ajudarão a compreender e interpretar melhor esse texto. Preste atenção nas conjunções, tá? Então, a conjunção mas, todas as vezes que eu leio um texto, ou que você lê um texto, ou um parágrafo, ou qualquer coisa do gênero, e aparece a conjunção mas, ela vem ligando dois períodos ou duas orações. Sempre a opinião do autor está, né? Ela vem depois desse mas. Normalmente você encontra a resposta do enunciado, do exercício, né? Daquele texto aqui, depois desse mas. Preposição, né? Preposição de, por exemplo, ela está falando sobre algo que pertence a alguma coisa. Sinal de pontuação, ponto, vírgula, ele vai ali separando, né, opiniões, vai separando as partes, né, do assunto que traz para você no texto. Então, por meio de sinal de pontuação. Palavras negativas. É importante que nós atentemos às palavrinhas negativas, tá? Exemplo, não, nunca, jamais. Então, sempre que temos palavras negativas, ela traz muito a respeito do texto. Devemos ficar atento nessas palavrinhas, ok? Eu trouxe para vocês uma separaçãozinha entre o que é compreensão e interpretação textual. Quando eu falo que o exercício é de compreensão, é muito simples. A resposta está no texto. Você lê o texto e compreende o que está escrito, né? O que foi dito. Ai, professora, aí você vai me perguntar, professora, mas como que eu vou saber que o exercício é de compreensão ou interpretação? A primeira coisa que eu falo para vocês, antes de ler o texto, leia o enunciado. Se o enunciado estiver escrito assim, segundo o texto, né, o autor do texto quis dizer que, né? Segundo o texto, a resposta está no texto, né? O autor defende a ideia de que, né, tudo que traz o autor é uma afirmativa. Então, o exercício é de compreensão. O texto informa. O que mais que isso? O texto informa. Então, já está ali, né, dito. Interpretação, ela está fora, né? Vai além ali do texto. Quando eu falo que o exercício é de interpretação, vai depender aí um pouco do seu conhecimento de mundo, né? O interpretar está além do texto, né? Existem algumas expressões chaves que nos ajudam a entender que o exercício é de interpretação textual. Você lê o enunciado e está escrito. Ao ler o texto, infere-se que inferir, quem infere é você, né? Quem conclui é você. Ao ler o texto, deduz que quem deduz é você, não o autor. Ao ler o texto, é possível subentender. Quem subentende é você. Então, vai depender muito ali do seu conhecimento de mundo, ok? Então, são expressões que são colocadas no enunciado, tá? Dos exercícios e que você deve ficar atento. Vamos para uma próxima, né? Como ler um texto? Alguns pontos, né, devem ser considerados antes de iniciar a leitura. Então, primeiro, comece sempre pelo enunciado. Às vezes, pelo próprio enunciado, você já sabe o que o texto quer dizer, tá? A temática, a ideia temática ali do texto. Destaque palavras-chave do enunciado, como conjunções, palavra negativa. Então, ali traz muito sobre a ideia, o ponto de vista, a opinião do autor. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo, porque a oração principal,
a ideia principal de cada parágrafo, né? A ideia está sempre conectada de um parágrafo a outro, ok? Níveis de leitura. Como ler um texto? Né? A primeira leitura, você não tem nada nas mãos. Então, objetivo. Após a leitura, você deve ser capaz de responder. Qual é a temática do texto? O texto fala sobre o quê? O texto fala sobre o desmatamento no Brasil. O texto fala sobre o sistema público de saúde no Brasil. Qual é o foco principal? O aumento do desmatamento no Brasil de 8 anos para cá. Então agora você vai para uma segunda leitura. Na segunda leitura, pegue um lápis, uma borracha, tá? Aí você vai sublinhando, fazendo marcações, tá? Aí marque verbos, adjetivos, conjunções. Separe a ideia principal do texto, ok? Agora nós temos um texto, eu trouxe para vocês um texto e um exercício. Mas nós não vamos ler o texto agora, nós vamos lá para o enunciado. Então, eu tenho, o jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isto por quê? Nós temos um jornalista que é um autor. Então, provavelmente, que seja uma notícia de um jornal, né? Um texto informativo. Se ele informa, a resposta está no texto. Então, o exercício é de compreensão. Ele está falando sobre o resultado da pesquisa. E ele afirma que os resultados foram chocantes. Então, eu tenho que buscar no texto essa informação. Buscar o resultado. Ela vai estar de alguma forma, pode ser em forma de número ou citação, ok? Então, vamos fazer a leitura do texto? Desde 2008, o Ibope pergunta à população em que idade de votar, quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparando com os países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Mas jamais havia sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. 14% muito satisfeitos. 1% do jeito com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então, se eu tenho agora o texto, né? Eu devo encontrar aqui qual é a temática do texto, qual é a ideia principal do texto. Então, ele fala sobre o que? A satisfação dos brasileiros em relação à democracia. Qual é o tópico frasal, ok? Então, vamos voltar lá no exercício para a gente descobrir agora qual que é a alternativa correta, ok? Então, o jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isto por quê? Letra A. Deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? O texto diz que os resultados nunca foram brilhantes. Então, ela está errada. Mostraram concentração de respostas positivas? O texto diz que 15% se diz satisfeito. O restante não, então ela está errada. Letra C. Indicaram reprovação do governo? O governo não reprovou, pois 15% estão satisfeitos, então ela está errada. Letra D. Apontaram mais de 80% de reprovação. Então essa é a correta, porque sim, apontaram mais de 80% de reprovação. Destacaram insatisfeito da população? Então, a letra E, destacaram insatisfação da população? Essa alternativa é errada também, né? Que ela é bem parecida com a alternativa C. Então, a alternativa correta é a letra D, ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma retomada do conteúdo, tá? Uma revisãozinha. Então, nós falamos sobre interpretação e compreensão, com a diferença dela. E trouxe para vocês também uma frase, tá? Que vocês vão dizer para mim se ela
interpretação ou é compreensão. Então, eu tenho um exemplo, ó. Emanuele andava cabisbaixa. Eu pergunto a você, o que você compreende disso? Ou o que você interpreta disso? Ah, professora, cabisbaixa, triste, né? Interpreto que uma pessoa está triste. E também eu compreendo que ela andava de cabeça baixa, ok? Então, ó, compreensão textual, a resposta do enunciado, geralmente ela está no texto, né? Você lê e compreende, né? Se tiver lá segundo texto, então você vai encontrar a resposta no texto. Interpretação textual, ela está fora, está além do texto. Então, conhecimentos de mundo, nós temos que ter um pouquinho de conhecimentos de mundo, ok? Então, o texto permite deduzir que, inferir, se aparecer essas palavrinhas, o texto, né? As questões é de interpretação, tá bom? Então, muito obrigada, Deus abençoe a todos, bye bye.